Olá, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje iremos dar continuidade ao gênero textual que estamos trabalhando, contos maravilhosos. Mas, antes de apresentar a proposta de produção textual, eu quero ressaltar alguns pontos de organização do nosso texto. O texto precisa ser organizado e dividido em parágrafos. Para quê? Para que, ao olhar o texto, nós possamos identificar cada parte dele e para que o nosso raciocínio seja dividido e assim melhor construído. Onde será a introdução do nosso texto? Onde será o desenvolvimento do nosso texto? Onde será a conclusão? Onde teremos o desfecho do problema no nosso texto? Onde iremos apresentar esses personagens, como iremos descrever, e todos os elementos estarão em seus devidos lugares. Por isso, irei trazer um pequeno esquema para ajudá-los a desenvolver essa organização. O texto precisa, antes de tudo, estar dividido em parágrafos. Se nós iremos produzir um texto de aproximadamente 20 linhas, entre 20 e 30 linhas, nós teremos que produzir no mínimo, ou seja, dividir no mínimo o nosso texto em 3 parágrafos, de 10 linhas. Produzir parágrafos grandes é muito complexo. Então, eu indico que vocês façam parágrafos menores, entre 5 e 7 linhas. Para isso, irão produzir um texto com mais parágrafos, ok? Na introdução, podemos fazer de 2 formas. Um parágrafo de 10 linhas, como eu falei anteriormente, ou 2 parágrafos entre 5 e 7 linhas cada um. O que a sua introdução deve conter? É na introdução que você irá apresentar os personagens, apresentar o espaço, apresentar o tempo em que se passa a narrativa. Mesmo que o conto maravilhoso tenha tempo e espaço imprecisos, eles são apresentados de certa forma. Quais as expressões que você pode utilizar para iniciar a sua introdução? Eu vou deixar aqui algumas sugestões, mas você pode iniciar a sua introdução da maneira como quiser. As expressões mais utilizadas podem ser um certo dia, era uma vez, num reino distante, um belo dia, há muito tempo, tempos atrás, e outras expressões que você escolher. Não são expressões de uso obrigatório, são ideias de como iniciar a sua introdução, como iniciar o seu texto. O que mais você deve apresentar na sua introdução? Quais as personagens? O nome delas, uma descrição breve das suas características, o que elas estavam fazendo, onde elas estavam, em que tempo elas estavam localizadas, em que local elas estavam, ou seja, quando, onde e quais as personagens irão participar do seu texto. Pelo menos as personagens principais precisam aparecer na introdução do seu texto. As outras personagens podem aparecer no decorrer do desenvolvimento. Falando sobre desenvolvimento, o que escrever nele? Pensando em parágrafos não tão longos, ele também terá 2 parágrafos entre 5 e 7 linhas. E no desenvolvimento, você irá falar sobre o problema. Qual o conflito que aconteceu? Um acontecimento que tenha desestabilizado a sua história, que tenha desestabilizado as personagens. Por que esse conflito aconteceu? Qual a causa? O que motivou esse conflito? O que esse conflito deseja produzir? O que deseja impedir? Quem está participando desse conflito? Você pode iniciar seus parágrafos de desenvolvimento com algumas expressões específicas, mas lembre-se, são sugestões. Essas expressões são depois, em seguida, por isso, até que de repente, a partir daí. São expressões que dão uma sequência ao nosso texto. O que deve aparecer, então, no desenvolvimento? Você deve, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, iniciar o problema, apresentar o problema ao público e no segundo parágrafo de desenvolvimento, desenvolver melhor esse acontecimento. Quem está participando desse acontecimento? Por quê? O que levou o herói ou o personagem principal a ser motivado?
Como nós podemos introduzir esse acontecimento? Você pode usar expressões como: no momento em que leu a mensagem misteriosa, aconteceu alguma coisa, e aí você desenvolve. Em seguida, ou seja, aconteceu algo e em seguida, e aí você introduz o problema. Outra expressão que pode ser utilizada é neste momento, ou seja, você desenvolve a cena e aí coloca neste momento e introduz o problema. Assim você vai desenvolver o meio do seu texto. Caminhando já para o parágrafo final, você precisa ter em mente que ele será um pouco maior, pois nós devemos apresentar a solução do nosso conflito em um parágrafo, de aproximadamente 7 linhas. Acho que é uma boa quantidade de linhas para um parágrafo final. É nele que você irá apresentar a resolução do seu conflito, como tudo terminou, e irá fazer o desfecho da sua história. Você pode utilizar expressões como depois de tudo resolvido, finalmente, e assim, depois desse dia, e pode terminar como e viveram. Será que viveram felizes para sempre? Será que viveram acompanhados de algum ser misterioso? Ou expressões como e foi assim que, e depois dessa expressão, desenrolar o seu final. Algumas coisas são importantes na produção do conto maravilhoso. Os elementos característicos desse gênero precisam aparecer na sua produção, ou seja, precisa conter um elemento mágico, o tempo e o espaço precisam ser indefinidos, as personagens geralmente são reis, rainhas, princesas, fadas, bruxas, dragões ou animais maravilhosos. O elemento mágico pode ser em animais, em fadas, em bruxas, um tapete voador, o elemento de sua escolha. O mundo em que se passa a história também pode ser um mundo mágico. E não esqueça de escolher uma personagem para ser o herói da sua história. E esse herói irá lutar contra o seu antagonista, muitas vezes conhecido como vilão. Outro elemento importante da sua história é o narrador. Ele será alguém que só observa e conta os fatos, ou será alguém que participou da história, sendo o personagem principal ou secundário. Uma mesma história contada de pontos de vista diferentes pode ser completamente diferente uma da outra. As suas versões podem ser totalmente diferentes, sendo contadas por um observador ou sendo contadas por alguém que realmente participou da história. Alguém que coloca as suas observações, os seus sentimentos durante aquela narração. Para facilitar a sua escrita, eu sugiro que você faça uma lista com todos os elementos que você quer que apareçam na sua história. Todas as personagens, os locais, o tempo, o narrador, um resumo do enredo, ou seja, o que acontecerá na introdução, o que acontecerá no segundo parágrafo, o que acontecerá no terceiro parágrafo e como será o final. Depois de fazer essa pequena lista, um esqueleto do seu texto, aí você pode passar para a sua produção final. Acredito que assim pode ser um pouco mais fácil. A proposta de hoje, então, é escrever um conto maravilhoso de sua escolha, com os personagens que você quiser, no local onde você quiser. Este conto deve ter entre 20 e 30 linhas e ser dividido em parágrafos, como nós falamos no início. Você irá escrever no seu caderno, fotografar e enviar a foto para mim na aba Entregas, em nova entrega, ou pelo e-mail que eu irei colocar junto a essa videoaula. Qualquer dúvida, estou à disposição pela plataforma, pela agenda digital ou pelas nossas aulas ao vivo. Espero ansiosa pela produção de texto de vocês. Até a nossa próxima aula.